Então, hoje eu queria falar um pouco sobre os motivos que me levaram a decidir fazer a cirurgia bariátrica. Então, de repente você tá aí pensando se deve operar ou não, de repente você já é gordinho há muito tempo, mas você tem medo de fazer a cirurgia. Eu vou compartilhar um pouco da minha experiência. Eu espero de verdade que a minha experiência te ajude a decidir o que você vai fazer na sua vida. Então, primeiro é importante dizer que a obesidade ela é uma doença e ela precisa ser tratada. Às vezes você está convivendo com um excesso de peso há bastante tempo, mas você não faz nada para lidar com esse seu problema. Então, o meu conselho para você é que você procure ajuda, que você procure um médico, que você procure um especialista, que você vá a uma nutricionista, enfim, que você procure meios de lidar com o seu excesso de peso, de lidar com a sua obesidade ou o seu sobrepeso, enfim. Eu sempre fui gordinha, desde pequena eu sempre fui gordinha, sempre lutei contra o peso, sempre fiz dieta. Mas ainda assim eu era sempre muito gordinha. Conforme os anos foram passando, isso foi piorando um pouco, assim. Quando eu entrei na puberdade, né, fiquei mocinha, como a gente costuma dizer, eu tive uma fase que eu espichei muito, né, cresci, fiquei bem alta e até fiquei magra, assim, durante um tempo da minha pré-adolescência ali, nos meus 12, 13 anos. Mas depois eu voltei a engordar de novo. Então eu sempre fui uma menina mais gordinha mesmo do que as outras pessoas. Eu nunca estive dentro dos padrões e sempre lutando. Então já fiz dieta, já tomei remédio, tudo que você possa imaginar eu já fiz. E aí quando chegou no ensino médio, eu comecei a engordar de forma descontrolada. Foi bem na mesma época do vestibular, ali do terceiro ano, do ensino médio e tal. E desde então, assim, eu não parei mais de engordar. E eu não tinha nada que justificasse, assim, esse meu ganho de peso absurdo. Porque eu comia mal, me alimentava mal, tinha hábitos ruins, mas eu sempre tive hábitos ruins. Então, não teve nada assim específico que aconteceu que justificou eu ter ganhado tanto peso assim. E aí, mas eu tava sempre lutando, fui a médicos várias vezes, fiz várias dietas. E quando eu tinha mais ou menos uns 22 anos, foi a primeira vez que eu fui num cirurgião de cirurgia bariátrica. Devia ter uns 21, 22 anos. E aí, naquela ocasião, o médico falou pra mim que eu ainda era muito nova e que ele achava que eu conseguiria emagrecer fazendo só dieta. Ele falou, olha, vai, procura uma nutricionista, procura um endócrino, tenta fazer uma dieta. Se você não perceber que teve efeito esse tratamento, você volta aqui e a gente começa o processo para fazer cirurgia bariátrica. E foi muito legal ele ter falado dessa maneira comigo, porque talvez realmente naquele momento tivesse sido precipitado se eu tivesse feito a cirurgia. E aí foi o que eu fiz, eu procurei um endocrinologista, comecei a fazer uma dieta, mas a dieta não tinha muito efeito sobre mim, assim. E aí eu lembro que de um ano pro outro, assim, eu engordei 10 quilos, assim, do nada, sabe? Não tinha mudado nada na minha rotina. E aí eu tava ali com uns 90 e poucos quilos. De repente, de uma hora pra outra, eu tava, bum, 102 quilos. Esse processo, assim, eu fiquei um tempo com 90 e poucos quilos, sabe? Alguns anos. E aí, de uma hora pra outra, eu passei dos 100 quilos. Quando eu cheguei nos 102 quilos, eu falei, cara, tem alguma coisa errada, eu não consigo emagrecer fazendo dieta. E aí foi quando eu procurei o cirurgião pela segunda vez, mas aí eu já estava com 26 anos, 25 anos. E aí eu procurei o médico, fui lá, ele me passou alguns exames para ver se eu tinha alguma comorbidade. E aí eu comecei o processo, né, da cirurgia bariátrica, mas eu ainda engordei um pouco mais. Dessa primeira consulta, eu tava com 102 quilos. Quando eu operei, eu tava com 116 quilos. Eu continuei engordando, quer dizer, eu não parei de engordar durante esse processo ainda
quando eu decidi que eu ia fazer cirurgia bariátrica. E aí, assim, a cirurgia bariátrica foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque as dietas não surtiam efeito sobre mim. E eu já não tinha mais aquela motivação, sabe? Porque eu tinha mais de 40 quilos pra perder. E eu falava, cara, não vou conseguir perder isso tudo com dieta, sabe? Eu já tava desanimada, porque eu passei a minha vida inteira fazendo dieta e sendo gordinha, sabe? Então eu queria algo que realmente fosse eficaz, que fosse eficiente. E aí chegou um momento, assim, que o que foi assim, primordial pra minha decisão foi que a obesidade estava me atrapalhando, sabe? Ela estava me gerando diversos problemas na minha saúde, no meu dia a dia. Eu sentia muita dor nas pernas, na coluna. Eu tinha dificuldade para subir e descer escadas. Meu joelho doía, meus pés inchavam muito. E, enfim, eu me sentia mal. Eu sou uma pessoa muito alérgica, né? Alérgica a poeira, a ácaro e tal. Só que a obesidade, ela fez com que eu tivesse um problema respiratório mesmo. Eu tinha muita dificuldade para respirar. Eu tinha muita dificuldade eu fazia mesmo um barulho muito alto quando eu respirava, sabe? Só que eu não achava que isso tinha uma ligação com a obesidade. Eu achava que eu tava com meu processo alérgico muito atacado e tal. E só que depois que eu operei, eu percebi que tinha tudo a ver com a obesidade. E aí, enfim, eu tinha muita dificuldade para respirar. E aí, por conta disso, eu não podia fazer exercício físico. Também não podia fazer exercício físico porque eu estava muito acima do peso. Então, eu podia ferrar com meu joelho, me lesionar, enfim. Fora isso, tinha a questão da autoestima também, né? Porque quando a gente tá muito acima do peso, isso mexe muito com a nossa cabeça. Isso mexe muito mesmo com a forma como a gente se enxerga e tal. E às vezes você pode ser uma gordinha que se ama, que se curte do jeito que você é. E eu acho que isso é bom, sabe? Eu acho que é assim mesmo que tem que ser. Mas eu não conseguia ser assim. Eu realmente sofria, eu me sentia muito mal comigo mesma. Eu não conseguia me achar bonita, eu não conseguia me sentir à vontade com o meu corpo. Então, além da questão da saúde, que era uma questão muito, muito importante, que tava, assim, gritante, que todo mundo via que eu não tava bem, eu não me sentia bem, eu tava realmente mal comigo. Tinha a questão da autoestima, que era uma questão que pra mim fazia muita diferença, né? E além disso tudo, eu passei por muito preconceito em vários ambientes diferentes por ser gordinha. E assim, ninguém quer entrar nesse assunto, todo mundo acha um absurdo quando falam sobre gordofobia ou sobre preconceito contra pessoas obesas, mas isso é uma coisa muito real. Isso acontece muito. Nós somos mesmo, assim, taxados pela nossa aparência, sabe? E muitas vezes colocam em dúvida a nossa inteligência, a nossa eficiência, o nosso poder sobre fazer as coisas por conta da nossa aparência. Existe uma dificuldade de lidar com a pessoa que é obesa, que é muito acima do peso, ou que é gordinha, pelo simples fato dela não estar dentro de um padrão. E eu sofri muito na pele esse tipo de preconceito. Muito mesmo, isso me fazia muito mal. Eu me lembro que quando eu estava no processo de fazer cirurgia bariátrica, eu estava na clínica, no consultório do meu cirurgião, aguardando para ser atendida pelo clínico médico. E nesse mesmo dia tinha uma senhora lá no consultório, também aguardando para ser atendida pelo mesmo clínico. E era uma senhora dessas, sabe, com grana, assim, tava lá com a empregada dela, uniformizada e tal, e sentada na sala do consultório. E eu lembro que quando eu entrei no consultório, de cara ela já manifestou, assim, de forma muito explícita o quanto a minha presença estava gerando um incômodo para ela. Só que ela não se contentou em demonstrar com as reações dela o quanto a minha presença estava incomodando. Ela também começou a comentar com a empregada dela e com a secretária da clínica como eu estava gorda e, meu Deus, como alguém deixa chegar a esse ponto e como... Gente, que coisa horrível, não sei o que lá, falando várias coisas sobre o fato de eu estar obesa e como se ela sentisse nojo de mim mesmo. Eu lembro que aquilo me fez sofrer muito, sabe? Eu chorei muito, porque me fez muito mal.
porque ninguém sabe realmente o que é ser obeso, o que é lidar com a obesidade, o que é estar muito acima do peso e você querer mudar e você querer reverter isso, você não conseguir, sabe? Então, assim, acredite, eu entendo o que você tá sentindo, sabe? Mas eu quero te dizer que você não é o que o seu corpo mostra para as pessoas, sabe? A sua essência vai muito além da sua aparência. E eu espero muito que você consiga se amar e se curtir, independente da sua aparência. Você é muito mais do que a sua aparência, você é muito mais do que seu estereótipo. Você não é menor nem inferior do que ninguém porque você é obeso ou porque você está acima do peso. Isso não diz sobre o seu caráter, isso não diz sobre a sua essência, sobre os seus valores. Isso só demonstra que você tem um problema, que pode ser um problema da sua genética, do seu metabolismo, ou dos seus hábitos alimentares, ou porque você está com alguma compulsão em virtude de algum problema emocional. Mas a obesidade não te define. Você é muito mais do que a obesidade. Então, tudo isso fez com que eu decidisse que eu precisava mudar. E as dietas não estavam surtindo o efeito que eu precisava, ou o efeito necessário para mim. Então, foi quando eu tomei a decisão e eu fui no médico e eu fiz todo o processo da cirurgia bariátrica e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Claro que existem muitas implicações, não é fácil você fazer a bariátrica. As pessoas, é o caminho mais fácil. Não é o caminho mais fácil, é o caminho possível, é o caminho eficaz para você vencer a obesidade. É o único caminho? Não é o único caminho. Eu conheço pessoas que conseguiram vencer a obesidade fazendo reeducação alimentar. É possível vencer a obesidade fazendo reeducação alimentar e atividade física, é possível. Mas tem pessoas que não conseguem, tem pessoas que não respondem bem a esse tipo de tratamento. Então, para essas pessoas existe a cirurgia bariátrica, que é um método super eficaz. Ele vai fazer com que você consiga vencer a obesidade, ele vai te ajudar a fazer reeducação alimentar, ele vai te ajudar a ter condições de fazer atividade física, ele vai ser um instrumento que você vai utilizar para mudar a sua vida. Então, assim, mudou a minha vida, mudou a minha história, me possibilitou fazer dieta, me possibilitou me reeducar, me possibilitou fazer atividade física, mudar os meus hábitos. Então, assim, foi um grande instrumento que eu encontrei para conseguir vencer a obesidade. Então, assim, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. E eu operaria de novo, eu passaria por tudo de novo pra chegar onde eu cheguei, sabe? Então, assim, o que eu posso dizer pra você? Você que tá obeso, você que tá com sobrepeso e você já não sabe mais o que fazer. O que eu te sugiro é que você procure um médico, que você procure um especialista e essa pessoa vai te dizer o que é melhor pra você. Eu não posso te dizer que a cirurgia bariátrica é o melhor pra você. Quem vai te dizer isso é o médico. Ele vai analisar e vai ver, olha, Priscila, eu acho que você deve tentar fazer reeducação alimentar mais uma vez. Então você vai procurar um nutricionista, um endócrino, a gente vai fazer um trabalho conjunto e a gente vai ver como que você vai responder a esse tratamento. Ou então, Priscila, não, analisando aqui o seu histórico, analisando aqui todos os seus exames, a gente tá vendo que realmente o melhor tratamento para você é a cirurgia bariátrica. Então, assim, procure um especialista, converse com seu médico, tire suas dúvidas com ele, sabe? Não se deixe vencer pelo medo. É claro que a cirurgia bariátrica não é uma coisa fácil, não é uma escolha fácil, mas é uma escolha possível e é uma escolha que vai te possibilitar vencer a obesidade, que vai te possibilitar ter saúde, que vai te possibilitar mudar os seus hábitos, mudar a sua rotina, mudar a sua vida. Então, assim, corra atrás disso, sabe? Eu te incentivo mesmo a ir atrás disso enfim, eu espero que tenha ajudado, assim, o meu relato. Eu pretendo fazer outros vídeos falando um pouco sobre como foi o pós-operatório, cada fase de dieta por qual eu passei, a fase das atividades físicas. Eu pretendo fazer alguns vídeos compartilhando mais da minha experiência de forma mais detalhada. Esse vídeo foi mais mesmo pra você que ainda tá aí em dúvida se você deve operar ou não, pra você que tá lutando há muito tempo contra a obesidade e não sabe direito o que fazer.
Então eu quero te dizer que a cirurgia bariátrica, com todas as suas implicações, ela é uma ótima estratégia, uma estratégia super eficiente para você realmente mudar a sua vida e conseguir lutar contra a obesidade, que é uma doença e que faz muito mal e que gera muitas outras doenças e que, enfim, não conviva com a obesidade, sabe? Não aceite a obesidade. Lute contra ela. Procure meios, procure estratégias para lutar contra ela, para ter uma vida mais saudável, para ter saúde. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê numa próxima oportunidade. Um beijo!